Isso, já estamos no ar. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na página do Instituto Histórico e Geográfico de Campos, a convite do nosso presidente, Genil Soares. Espero que hoje a live possa bombar aqui no Instituto. O Instituto agora está produzindo conteúdo, tá bom? Como eu também sou membro do Instituto, a gente decidiu transferir um projeto que estava sendo desenvolvido pelo museu, que são as lives ligadas ao patrimônio, que estava com a série Patrimônio e Risco, aqui para o Instituto Histórico. No momento, o museu e as demais instituições ligadas à Fundação Oswaldo Lima não estão podendo fazer lives por conta da campanha eleitoral. Então, para a gente ter todo o cuidado a esse momento, a gente decidiu fazer e dar continuidade a esse projeto aqui pelo Instituto Histórico, tá bom? Por essa instituição histórica também da cidade. E para essa primeira live aqui comigo no Instituto Histórico, eu convidei a professora Silvia Martinez, professora da UENF, que vocês já conhecem, que pesquisa, que é doutora em educação e que também coordena o curso de políticas sociais da UENF. E também desse projeto. Não mais? Não. Foi coordenadora. Fui. Mas coordena esse projeto que é ligado a duas escolas aqui da cidade, que é tanto o Liceu de Humanidades de Campos quanto o Colégio Estadual Nilo Peçanha. E vou apresentar para vocês também a Daiane, tá bom? A Daiane Santos. A Daiane é doutora em políticas sociais, também historiadora, e é bolsista desse projeto ligado aos acervos, aos arquivos, né, dessas duas escolas aqui da nossa cidade. E, para começar a falar, eu acho que a professora Silvia vai falar um pouquinho desse projeto, como que começou. Elas fizeram uma linda apresentação aqui para a gente. Deixa eu colocar aqui para vocês. Sobre esse projeto. Então, vou passar a palavra à professora Silvia para iniciar, falar um pouquinho como que foi, como que ela concebeu esse projeto e como ele está sendo desenvolvido hoje. Então, eu queria começar agradecendo muitíssimo a Graciela pelo convite e também ao Instituto Histórico Geográfico de Campos do Goytacazes. Muito me honra ocupar este espaço aqui inaugural do Instituto e também dizer que estou honrada pelo convite de Graciela, que ela vem desenvolvendo esse trabalho de divulgação e de debates tão importante, né, que no início da pandemia ela reagiu imediatamente, se reinventou, que foi muito admirável, como começou a invadir os espaços da mídia, e todos nós ainda um pouco confusos, né, pela pandemia, acabamos nos aproximando também mais, que às vezes no corre-corre cotidiano a gente não pode participar de eventos e acabamos acompanhando os trabalhos delas, também das meninas, eu chamo das meninas, está muito errado, né, da Larissa e da Rafaela. Gente, da Rafaela, do Arquivo Municipal de Tocos, né, que também são duas instituições muito, muito relevantes e importantes, assim como o Instituto. Estou muito honrada pelo convite. E esse projeto que nós estamos desenvolvendo, às vezes vamos fazendo variações de nome, até porque todo ano a gente tem que submeter um projeto. Hoje está, há mais de 10 anos, vem sendo apoiado pela Prefeitura de Extensão da UENF. A gente submete ano a ano relatórios e os próximos passos, às vezes com variações, mas em síntese o projeto é isso: a gente trabalha a memória e o patrimônio histórico escolar, e por ser um projeto de extensão, a gente faz esse trabalho de divulgação do conhecimento e de preservação do patrimônio histórico educativo, que é o que nós vamos mostrar aqui um pouquinho com Daiane, né? Daiane é bolsista do projeto também há vários anos, e ao longo da história eu vou contar também que passaram muitas pessoas.
como a gente começou, como a história toda começa. Foi em uma exposição, ou na exposição que a Silvia Paz e o Leonardo Vasconcelos organizaram no recém-inaugurado prédio restaurado do Liceu de Humanidades. Todo mundo deve lembrar muito bem como foi esperada essa obra, né, de restauração do prédio. E no ano de 2001, eles fizeram uma exposição muito bonita, o Leonardo mostrando as etapas da restauração e da obra, e também trazendo figuras, imagens da própria escravidão, contando um pouco da história de Campos. E a Silvia Paz foi a curadora de uma mostra que trazia documentos das escolas, documentos assim, do liceu. E é ali que a gente viu que tinha também uma escola normal e se encantou com os trabalhos raros do século XIX. Foi muito, para quem trabalha com história da educação, foi muito significativa essa exposição. A gente já estava trabalhando naquele momento, tentando escrever, pesquisar a inauguração, digamos, a criação do Instituto de Educação de Campos, hoje ICEPAM, né? Então, desde o ano 2000 até 2001, 2002, nós focamos nosso olhar nessa instituição, mas também o coração batia forte quando a gente pensava que essa instituição era herdeira de outra instituição, que era, a gente generaliza dizendo que era escola normal, e pensamos na ideia de pesquisar sobre a Escola Normal de Campos, que havia funcionado no prédio do Liceu. E nesse momento também entrou no mestrado um outro historiador, o Pedro Fagundes, aí eu propus para ele tentar escrever sobre o Liceu de Humanidades, e a gente escolheu a Era Vargas para vasculhar um pouco no período histórico, porque é enorme a história do Liceu. E ele que foi também que começou, após, quando ele começou a pesquisa, devia ser o ano de 2002, a frequentar o liceu em busca do arquivo histórico, porque a gente sabia da existência de um arquivo histórico no liceu, que havia sido criado pelo Sofiati, né? E conversando com ele, esse arquivo histórico do liceu foi criado em 79, nas vésperas do centenário do Liceu, e ele, como professor de História da instituição, inaugurou esse arquivo histórico, e ele, inclusive, publicou uns 5 números de um boletim maravilhoso que ele ia colocando algumas curiosidades, né, do cotidiano, dos documentos que ele ia encontrando, e também organizando o arquivo. A gente acredita, ele logo depois foi retirado, ele estava com um horário cedido, depois assumiu outro professor que estava para aposentar, o próprio Sofiati saiu da instituição porque ele foi trabalhar no IFE, e outra professora assumiu até a aposentadoria. Eu acredito que acredito assim, eu tenho essa hipótese porque a gente voltou a vivenciar a mesma história. Eu acredito que com a obra do Liceu houve necessidade de tirar os documentos desse lugar, porque tudo foi restaurado, todo o prédio histórico do Liceu. Hoje o Liceu tem outros prédios ao redor, né, aos lados e na parte posterior até, mas a restauração foi do solar, né, do casarão. Eu acredito que nesse momento da restauração houve necessidade de desmontar o arquivo histórico, e quando Pedro, meu ex-aluno, né, hoje professor da UFES, de História, ele chegou e falou: Silvia, está muito espalhado, a documentação está embaixo da escada. E ali ele foi juntando, e a partir dali a gente decidiu também já começar a pesquisar a escola normal, e a gente começou a juntar os papéis, falamos com a direção da escola na época, ela nos cedeu uma sala,
E começamos a buscar os documentos e primeiro ir depositando nessa sala que tinham nos emprestado, né? Nós somos da escola, somos da universidade, então é isso que a gente faz, né? A gente está em hoje, né? Duas instituições das quais nós não somos parte. Nós, às vezes até a gente se sente um pouco elemento estranho na instituição. Bom, e aí a história começou. E assim, retomando um pouquinho dos slides, a gente não tem textos longos nos slides, são 2 conceitos que a gente vai trazer apenas. A gente se aproximou desses documentos com a ideia de trabalhar a cultura escolar, né? O que é a cultura escolar? É esse cotidiano da escola, né, que muitas vezes está retratado em outros documentos que não nos documentos oficiais. E nós tomamos a vários autores que trabalham nesse conceito, mas nós, na época, e eu até hoje uso ele, o conceito de Dominique Julliard, que ele diz que a cultura escolar está composta por um conjunto de normas que definem os conhecimentos a ensinar e também condutas a inculcar, né? Porque a gente, quando tem um plano de estudo, não é apenas um conjunto de conhecimentos. Há outras normas que são internalizadas também, né, do nosso dia a dia. E, além dessas normas e dessas condutas a serem inculcadas, a cultura escolar está composta por um conjunto de práticas, né, que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos. E estas normas e práticas são sempre coordenadas a finalidades. E essas finalidades, como a gente vê hoje, né, vão variando dependendo das épocas. E se são finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização. Então, estudar a cultura escolar sempre traz junto um desafio interdisciplinar. E o nosso programa de políticas sociais, nesse sentido, por ser interdisciplinar, é muito bom, porque congrega pessoas de diferentes formações. E outro conceito que também nos ajuda, está no próximo slide, a pensar essa cultura escolar, é o conceito de estudo histórico de instituições educacionais. O Justino Magalhães é um pesquisador português, e ele diz que, desde uma perspectiva histórica, a instituição educacional é uma complexidade espaço-temporal, pedagógica, organizacional, onde se relacionam elementos materiais e humanos com papéis e representações diferenciais. Então, assim, quais seriam esses elementos materiais? Os elementos materiais que a gente encontra no arquivo são muitos, né? Desde os bancos e carteiras, desde o prédio, até os cadernos e os livros que eram usados, são, né, as materialidades. E os humanos, né, que seriam os professores, os inspetores, os alunos, os pais dos alunos, cada um deles tem papéis e representações diferenciadas que se entrelaçam a projetos de futuro, né, por meio de expectativas institucionais. E, por outro lado, ele nos chama a atenção que é um lugar de tensão permanente, porque são projetos pensados e desenvolvidos a partir de quadros socioculturais. Então, assim, há semelhanças, mas o Justino enfoca muito mais a análise, já para identificar quais são os aspectos da cultura escolar, né? Quais são os aspectos que têm que ser observados. Então, assim, com esse referencial teórico, a gente se aproximou dos arquivos, e eu volto a insistir, nós nos aproximamos com a ideia de estudar as instituições escolares. Então, por isso que eu falei, meu aluno queria estudar como dissertação de mestrado um período da história do Liceu de Humanidades, já que a história, o Liceu tem uma história muito, muito, muito longeva. A gente se aproximou com a ideia de estudar a escola normal. Então, assim,
eram equipes Maria Amélia Boinardi foi minha grande parceira nesse processo todo. Pode voltar um pouquinho, Graciela, na anterior. E a gente, assim, começou a pesquisar a escola normal e, paralelamente, a juntar documentos, porque foram muitos anos que se achavam documentos e aí as pessoas já sabiam que tinham que trazer para nós. Então, a gente começou com alunas de iniciação científica, na época, a organizar esses materiais, a separar por escola, sempre pensando no liceu e na escola normal. Mas nessa organização toda, apareceram a gente foi separando duas caixinhas, muito pequenas, aquelas de papelão ou de plástico, pasta arquivo, com documentos relativos a uma outra escola que nós não sabíamos, que era a escola modelo. Nós não sabíamos da existência, não havia muito registro, porque no início estava falando até com a equipe de extensão. A gente usava muito o Horácio Souza, né? Que ele fazia assim, uma radiografia de vários aspectos da história de campus e da sociedade de campus, inclusive o educacional. Aí ele ia mostrando quais eram as instituições. E ele não menciona a escola modelo, né? A análise dele vai até os anos 30, e a gente não tinha clareza do que era isso. Então, assim, o que a gente chegou a estudar mais foram essas três instituições, mas houve outras instituições também que funcionaram ali. Por exemplo, houve curso de farmácia, houve muitos outros cursos que funcionavam no horário noturno, que a gente não chegou a pesquisar, mas tem alguns vestígios dele no arquivo, né? Se alguém se interessar. Vestígios, não é muito. Nessa análise, a gente, assim, como a gente também se aproximou para estudar a escola normal, no início nós queríamos entender como funcionava, porque nós sabíamos que na época não era recomendado, apesar de que as escolas não eram exclusivas para um sexo só, mas um dos documentos curiosos era que antes da criação, antes dos anos, porque assim, o liceu foi criado em 1880 e começou a funcionar em 1880 e começou a funcionar em 1885. E a escola normal foi criada 10 anos depois. E nesse tempo, entre a criação do liceu e da escola normal, teve algumas moças, ou pais de meninas, que pleitearam o ingresso dessas mulheres no liceu. E a elas o ingresso foi-lhes negado, né? Então, assim, havia uma barreira para a mulher que tinha a intenção de continuar estudando após a escola primária. Então, assim, a escola normal também foi criada como uma instituição que privilegiava as mulheres, não era exclusiva, mas privilegiava, assim, como uma prática muito comum na época. E foi muito curioso a gente ter encontrado, assim, porque havia um documento que falava assim, não, as mulheres não podem estudar no liceu, mas, por outro lado, a gente viu algumas alunas também matriculadas. Também deixando claro que não havia essa frequência às aulas no ensino secundário como a gente entende hoje, né? Os alunos se matriculavam por disciplina e iam dando provas, não havia essa frequência, era bastante diferente na época. A gente acha que a escola não muda, mas as escolas mudam muito, né, ao longo do tempo. E a gente, assim, estudando, o que nos interessava era tentar ver como funcionava. Então, começamos com história oral. A gente entrevistou algumas pessoas, Dona Olga, que era a esposa do Dr. Décio Creton, que havia sido aluna da escola. Aí, volta um pouquinho, Graciela, já vou... e aí a gente foi desvendando, não, essa planta foi criada por Maria Amélia, e isso aqui é uma releitura da planta que Maria Amélia publicou, desenhou e está na dissertação dela sobre a escola modelo. E a escola modelo era onde as meninas da escola normal foi criada em 1916 e era o lugar das práticas das normalistas. Então a gente vê que a escola normal era numas salinhas, onde hoje
É a senzala. Então, assim, teve uma professora que era a dona Audarina, que a gente entrevistou, e ela, assim, com muita vergonha, meio, assim, meio envergonhada, quando a gente perguntou, mas aonde funcionava a escola normal? E ela falou assim, rindo um pouco, assim, com uma certa... não foi ironia, mas, enfim, não, foi assim, um gesto diferente de fazer, onde hoje dizem que era a senzala. Porque hoje, né, os alunos, dentro da cultura do liceu, chamam aquelas salas que estão atrás do prédio histórico de senzala. O Leonardo Vasconcelos, ele acredita que de fato foram as senzalas, mas para instalar a escola foram feitas muitas obras, porque o higienismo já tinha, já era uma corrente muito importante no âmbito educacional, e também tinha as gripes todas, então já estava nas práticas de abrir grandes janelas. Então, assim, toda essa parte foi reformada para a escola normal. E também, em algum momento, houve uma norma do lado contrário, havia uma sala de física e química, porque foi um requisito para a instalação da escola normal, que tivesse laboratórios de física e química. Isso aí também tem toda uma explicação, mas não, a gente não vai acabar nunca se a gente fica nela. Pode passar, Graciela. E aqui são algumas das imagens maravilhosas que há no arquivo histórico. Essas são fotografias, a maior parte delas. Essa onde está o cursor que a Graciela acabou de passar, essa da direita do canto superior, essa era uma foto de formatura, é a única fotografia desse tipo que tem lá no arquivo, e é a formatura da turma, agora não me lembro se 1914, da escola normal. E a gente escreveu um artigo sobre essa, porque não é bem uma fotografia, na época, e há uma escola que tem até um estúdio que levantou, havia uns quadros de fotografias de egressos, né, que se penduravam nas paredes das instituições. Tem instituições ao longo do Brasil todo, mas esta aqui era uma composição semelhante, mas do tamanho de uma folha de papel A4, mais ou menos. E o que era muito interessante ver era como as turmas eram compostas quase, não na totalidade, porque havia dois alunos homens, então era composta majoritariamente de mulheres, mas lá em cima, né, na parte assim, mais importante, tanto no centro como em cima, com umas fotos maiores, temos as fotos do diretor, do secretário e do paraninfo, e o paraninfo era o professor Teófilo Gouveia, que era também o professor de pedagogia. E, enfim, tem um desenho que tem a ver com o conhecimento, com o papel da mulher, né, a construção da nação. Havia toda uma simbologia muito interessante nessa fotografia. Aqui embaixo, na parte esquerda, tem umas fotos do laboratório de física e química, mas a maioria dos documentos são ofícios, como esse da parte superior esquerda, né, as fotografias são minoritárias, e tem muitos ofícios onde a gente, na leitura dele, vai entendendo o que vai, o que vem, o que se envia, o que se solicita. Geralmente se guardavam cópias, né, do que se emitia, o que se recebia, com quem com quem se correspondiam. Então, havia assim, desde solicitações para matrícula dos alunos, porque assim, outra curiosidade é que até bem entrados, até os anos 30, diria eu, para você fazer a inscrição tanto no liceu como na escola normal, na verdade não foi nem até os anos 30, mas não havia necessidade de você apresentar diplomas, né? E isso perdurou também durante toda a era Vargas. Você tinha que fazer uma prova. Então, assim, depois chamado de exame de admissão na era Vargas, essa prova para entrar no ginásio teve o nome de exame de admissão. E era um divisor de águas. Quem passava essa prova tinha outra trajetória garantida, seja na escola normal, seja no liceu de humanidades, já ia ser outra vida, né? Porque o acesso ao conhecimento,
o próprio diploma que se adquiria já permitia outros voos, né? Os homens podiam até ir para a universidade, mas já com um diploma, né, do ensino secundário já se ocupavam outros papéis na sociedade. E o que a gente também tem visto, tem estudado, é que estas instituições eram... Sempre se escuta falar que o liceu era um espaço democrático, onde se misturavam as classes sociais, e é verdade, porque quem estudava muito e passava na prova tinha acesso, mas nem todo mundo tinha possibilidade de estudar muito para essa prova. Então, assim, o modelo Liceu de Humanidades, seja de campus ou seja de onde for, o modelo de ensino secundário, não era para todos, como é hoje. E muitas vezes, quando dizem assim, por que antes era melhor? Eu digo, hoje é para todos, né? Se democratizou o acesso, é obrigatório até. Naquela época, se chegava com muito esforço e não todo mundo conseguia chegar, né? Nem com esforço, porque assim, não havia escolas primárias para todo mundo também, não. Então, você vê, não havia nem necessidade do diploma, mas quem sem ter frequentado a escola primária pública podia encarar uma prova para estas instituições. Não era qualquer um. Podia ser que não seja pessoas das elites, mas se não eram das elites, se eram pessoas das camadas mais populares, tinham tido algum contato de alguma outra forma com alguns outros aspectos que permitissem, né, pelo menos almejar, esperar frequentar essas instituições. Pode passar. Então, assim, ficamos muitos anos estudando essas instituições, e, claro, a gente não fica estudando as instituições só com os documentos do arquivo, a gente complementa as pesquisas com outros arquivos do Rio de Janeiro, de Niterói, e eu estava buscando documentos, estudando, lendo, né, no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, e encontrei informações sobre o Liceu de Artes e Ofícios, que não era o Aprendizes Artífices, que hoje que foi Cefet, a Escola Técnica Cefet, hoje é o IFE. Não é o Aprendizes Artífices, criado por Nilo Peçanha, é um outro. Era um Liceu de Artes e Ofícios, criado por Clovis Sarrault, que havia sido né, que todo mundo já escutou falar, inclusive tem aquele quadro dos voluntários. Partido dos Voluntários. A partida do voluntário, né, que o Leonardo Vasconcelos também no seu mestrado estudou algumas pinturas dessas. Bom, então, assim, a gente estudando, lendo esses documentos, me deparo com os orçamentos da construção do prédio do Liceu de Artes e Ofícios, e ele, assim, tinha uma planta feita por ele, o Estado contribuiu, mas esse liceu era voluntário, não era um liceu, era comunitário, não havia um apoio oficial. Para o prédio, sim, teve uma contribuição. Ele trabalhou muito, conseguiu erguer o prédio, e qual era o prédio? É o do Nilo Peçanha hoje, esse que a gente tem na frente aqui. Só que eu me aproximei, então, assim, eu fui na escola, me aproximei da escola, do Colégio Estadual Nilo Peçanha, com a intenção de saber se, por acaso, não havia na instituição alguns documentos do antigo Liceu de Artes e Ofícios. Aí me atendeu uma diretora, Silvia, muito simpática, muito dedicada também na época, e ela falou assim, olha, desse liceu eu não sei nada, mas tem um armário com uns documentos muito interessantes, você quer ver? Eu falei assim, quero. E aí, depois a gente vai mostrar, quando a gente abre o documento e a gente começa a folhear, a gente encontra uma outra instituição, esta já não tão lembrada, assim, é lembrada pelas pessoas
não digo assim, nem mais antigas, nem mais idosas, mas os mais jovens não conhecem a história da escola da profissional feminina, que posteriormente se chamou Escola Industrial Feminina, né, com uma mudança de lei, né, de legislação em 42. E, enfim, aí a gente se encantou com essa instituição, com a possibilidade de estudar a partir de... Depois eu vou mostrar um pouquinho os documentos. Então, assim, a gente começou, se aproximou desta escola para buscar sobre uma outra, descobriu esta e começamos a estudar. De fato, saíram 2 dissertações de mestrado, vários trabalhos de iniciação científica, porque a escola profissional ou industrial feminina, ela funcionou até 72, que foram quando concluíram as últimas turmas, porque acabou com a Lei 5692, que foi uma lei que organizava o sistema educativo, que foi quando organizou o 1º e 2º grau, que aí sim mais pessoas devem lembrar, né, quando muitos podem ter até frequentado o 2º grau, o 1º grau. Então, ela já mudou os planos, já passou a ser mista, mas, enfim, aí a gente começou estudando ela. Pode passar, Graciela. E nesse estudo, nesses relatórios que nós encontramos, tinha, assim, coisas maravilhosas, porque se montaram um relatório que a escola todo ano, a escola foi criada em 22, e todo ano mandava um relatório primoroso para o governo do estado, que era quem financiava, quem, né, quem pagava os salários, enfim. Era uma escola estadual, uma instituição estadual, e eles, assim, claro que a gente tem que entender esse tipo de documento como um documento não é neutro, né? Havia alguém que fazia, que tinha uma intencionalidade, que queria destacar uns aspectos, queria apagar outros, queria reivindicar. Então, com esse olhar que a gente se aproximou desse relatório. Mas tem coisas assim, não só as fotografias maravilhosas, por exemplo, aqui, que estão essas meninas, era uma aula de educação física, quem está agachada é a professora de educação física, que está em pé, atrás dela era a diretora, Isaura, né, que ela ficou até os anos 40. E depois retornou até, ela teve uma gestão de 30, 44, eu acho, uma gestão muito longa. Já, assim, se a escola normal a gente estudou pelos planos de estudo, a gente tentou estudar estas instituições pelas gestões. E a gente se deparou com gestão, a primeira diretora ficou 10 anos, a Isaura ficou muito mais tempo, depois começaram a ter, depois dos anos 50, começou a haver diretoras por menos tempo. E aqui na esquerda era a exposição de trabalhos manuais, porque o interessante da escola profissional feminina era que, assim, em um turno, as meninas tinham aula de disciplinas bastante próximas a que se estudava na escola normal. Eu acredito que com menos intensidade nos conteúdos, mas as matérias tinham física, química, muito português, tinham essas todas. E no outro período, era horário integral, elas tinham as oficinas. Então, tinha oficinas de bordado, oficinas de chapéu, porque naquela época se usava muito chapéus, oficinas de costura. Então, isso também, as exposições dos trabalhos manuais, era uma prática muito comum nas escolas profissionais femininas, né? Isso era uma prática, muitas vezes se vendiam os trabalhos para juntar dinheiro, né, para as próprias oficinas. Também tinha oficinas de culinária, então elas faziam doces, e muitos encomendavam doces para festas, e elas trabalhavam nesse sentido também, as alunas. Uhum. Pode passar aí. Então, esse era o acervo que a gente encontrou. Então, assim, vocês veem que era um pequeno armário, bem guardadinho, mas assim, já tinha cupim. Se vocês observam nos documentos das estantes inferiores,
já estavam bem deteriorados, mas os que estão em pé, com a lombada amarela, eram os relatórios. Então, cada relatório correspondia a um ano. E então, a gente pode dizer que esse acervo encontrado formava o que arquivistas denominam massa documental acumulada, pois os documentos arquivados não se encontravam devidamente preservados, alguns precisavam até de higienização química, nem classificados nem descritos. E, de acordo com Bellotto, isso não implica ser ou não um arquivo, pois sua organicidade depende, sobretudo, do seu contexto de produção e não de quem organiza. Então, o contexto de produção foi esse, da maior parte desses documentos, a gente tem que analisar a massa documental toda, né? Mas desses documentos ali saiu uma história, né? Apareceu uma história que estava bem esquecida na memória das pessoas. E por que a gente está trazendo esta questão dos arquivos? Pela necessidade da gente ter essa consciência nas escolas de que nós construímos a história. No nosso dia a dia, toda escola vai construindo uma história. Se a gente guardasse alguns vestígios, a gente parece que assim, não pensa no tempo, né? A gente parece que tem tanta urgência no dia a dia. Eu entendo também, né? As escolas que têm cada vez menos pessoal, mas assim, é muito importante a gente ter essa consciência, né, de que determinados papéis amarelados ou não tão amarelados, o que hoje eu decido se guardo ou não guardo, pode também desvendar uma história, né? Às vezes eu digo assim, gente, para que eu guardo na UENF tanto pastas com projetos, com prestações de conta? Eu não sei se alguém vai me pesquisar, mas eu sei que jogar fora significa jogar parte de um patrimônio que foi até construído com recursos públicos. Então, assim, é toda uma questão que a Daiane também vai abordar mais à frente, né? E a gente pode passar. Graciela. Então, esse é o estado de muitos documentos que estavam no arquivo, que estão do Liceu. Esse é um documento, um livro do Liceu. A gente fez uma parceria numa época quando Freitas era o diretor lá de Tocos, né? E a gente comprou com dinheiro de um projeto da FAPERJ, porque tudo é a custa da gente fazer projeto, submeter, ser aprovado. Então, a gente comprou os materiais para eles, e eles fizeram, mas eles também não tinham pessoal. Então, assim, é tudo com muita dificuldade, né? Pode passar, Graciela. Essa é uma fotografia mais de perto do arquivo da profissional feminina, né, onde estão os documentos assim, nesse estado. Pode passar? E aqui, assim, outras preciosidades que tem nos arquivos. Do lado esquerdo, são do Liceu, tem bastante jornais de alunos, se produzia muito. Antigamente, os alunos produziam muito, e era muito interessante ver a escrita, né, o cuidado com a escrita. Claro que devia haver equipe envolvida, devia haver professores envolvidos, mas era muito interessante, né, quais eram os temas que eles escolhiam. Então, assim, tem alguns vestígios de jornais, tem documentos assim mais do dia a dia, e do lado direito, quando a gente tirou as capas daquele relatório que estava nesse armário da profissional feminina, da industrial, né, Nilo Peçanha de Campos, a gente encontrou essa capa primorosa, desenhada à mão, né, maravilhosa, embaixo daquela outra capinha. Então, assim, até a gente descobrir essas coisas, né, vai descobrindo com o tempo, porque no momento, volto a insistir, a gente não se aproximou, a gente já, nessa época, já organizava o arquivo do Liceu. Quando a gente começou essa pesquisa na Nilo Peçanha, não tínhamos ideia de organizar o arquivo.
nenhuma ideia. Então, a gente não desencapou nada. A gente, assim, quando você não vai organizar, nem cuidar, nem tratar, quanto menos você mexer nas coisas, é melhor, né? Só se estiver muito contaminado, mas... Só que depois, umas alunas de extensão, ou ex-alunas que haviam pesquisado a escola Nilo Peçanha, falaram, Silvia, a gente não pode ampliar o projeto e também organizar o arquivo do Nilo. Então, assim, essa é a outra parte da história que nós vamos contar depois, né, a parte da preservação. E agora eu passo a palavra para a Daiane, né, que ela vai tratar um pouquinho mais desse tema, né, que eles estão bem abocados agora, né, estão fazendo. Então, para mim também é uma alegria muito grande, né, estar participando aqui com vocês, dividindo essa apresentação e mostrando um pouco do nosso trabalho cotidiano, né, que é tão escondidinho dentro das paredes dos arquivos, mas intensamente relevante, né. E interessante que quanto mais afastados, né, do acervo, provocado por essa questão da pandemia, mais a gente consegue refletir sobre algumas coisas, né, que nos incomoda, algumas coisas que nos causam bastante curiosidade. Então, como a Silvia falou, né, elas encontraram, né, e há de ter muita curiosidade e vontade, né, de estudar esses acervos que ficam, né, em cantos tão intocados das instituições, às vezes esquecidos, né, mas que, de todo modo, são guardados porque têm significado, né, significado para gestões e, principalmente, para as instituições em si. E aí, aqui, a minha fala é um pouquinho voltada para as questões mais técnicas, algumas coisas que eu aprendi muito durante o meu período como bolsista do arquivo, né, que é de definir esses espaços e algumas vezes, que é um exercício importante também, diferenciá-los de outros lugares de preservação da memória, como os museus, as bibliotecas, por exemplo. Então, aqui, de acordo com a NOBRAD, né, que como se fosse uma espécie de bíblia, né, dos arquivos, que tem os conceitos, né, nas definições, os arquivos são conjuntos de documentos produzidos e acumulados que podem ter sido produzidos por entidades coletivas, públicas ou privadas, e até mesmo pessoas e famílias, né? E essas produções são decorrentes das suas atividades, das suas vidas, e que possuem natureza diversas de suporte, fotografias, como a Silvia mostrou, cadernos, plantas, né, uma série uma diversidade de formas de registro. E aí, esse colorido nessa definição de algumas frases, ele é proposital porque um arquivo, como a Silvia mostrou um pouco lá atrás, a imagem do armário, né? Aquilo é uma massa documental acumulada, mas ela não deixa de ser um arquivo, embora desorganizado, porque há ali uma organicidade, há um conjunto de documentos que estão vinculados entre si. Então, não é qualquer produção de documentos, mas uma produção que é conjunta, né? E que o documento ele tem um significado maior quando está inserido naquele conjunto, né? E também um arquivo, ele é uma exclusividade, né? As unidades produtoras são aquelas que são capazes de produzir esses registros, né? Ou seja, o registro tem que ser produzido por uma instituição, seja ela pública, privada ou familiar, né? E também, quando a gente chama atenção para esse verdinho, é para tentar destacar que são testemunhos que buscam, que têm uma função que é de atestar alguma coisa, né? Ou de comprovar alguma coisa que acontece. Então, um conjunto de manuscritos históricos de instituições diferentes, né? De
que relatam situações diferentes, não necessariamente, se encontrados, vão caracterizar um arquivo, né? Então, há no arquivo, principalmente, essa questão da organicidade, da entidade produtora e dessa questão do caráter comprobatório, né? Então, isso é fundamental para a gente definir um pouco isso. Pode passar, Graziela. E aqui a gente fez esse esqueminha, que é claro que também eu não vou detalhar aqui nesse momento, já que a gente está numa conversa, mas para que a gente entenda um pouco que existem áreas que se ligam, né, que são a biblioteconomia, arquivologia, museologia, que são áreas que estão ligadas pela questão da ordenação, preservação, e tratamento dos documentos. Elas têm alguns pontos em comuns, não só por uma questão de algumas finalidades, mas também por serem capazes de refletir, né, tanto um acervo de uma biblioteca, quanto o acervo de um arquivo, quanto um acervo de um museu, são capazes, em vários momentos, de refletirem tanto a trajetória institucional, né, quanto algumas tendências políticas, literárias, educacionais, né, de uma determinada época. Então, mesmo sem essa intencionalidade principal, essas instituições, esses espaços de memória, os seus acervos são capazes de refletir a própria história, né? Mas é óbvio que existem diferenças, a gente conversou um pouquinho, né, Graziela, ontem, talvez isso desperte a curiosidade de quem está nos ouvindo hoje, que existem diferenças que estão relacionadas à finalidade de cada instituição, né? A biblioteca, por exemplo, como a gente pode observar, tem uma finalidade cultural, técnico-científica. Os arquivos têm uma finalidade um tanto quanto mais intensamente administrativas, funcional, né, de organização, e os museus, uma finalidade artística, cultural e patrimonial. E também existem entre eles diferenças no tratamento, né, na própria concepção do documento. No caso das bibliotecas, os acervos são mais uniformes, né? Você tem, na maioria, livros, publicações, que por si só, um livro, ele não precisa estar num conjunto, num contexto de documentos, para que ele tenha um significado, né? Ele fala por si. No caso dos arquivos, como a gente está reforçando, é preciso que eles estejam vinculados a outros, para ter o seu significado maior. E no caso dos museus, os documentos ou vestígios, o que interessa é a historicidade daquele documento, ou mesmo a questão da sua inserção em um contexto. Então, aquele documento está inserido em qual contexto histórico, quer representar o quê? E no caso dos museus, diferente dos arquivos, há uma preocupação mais que a gente percebe mais intensa com relação à preservação física e estética também do documento, né? E também, assim, a gente tem repensado, embora essas dificuldades, né, sejam as dificuldades de manutenção, de preservação, existam, né, em instituições diversas, espalhadas por esses campos de atuação, a gente percebe que o arquivo, muitas vezes, ele é tido somente como um repositório, né, como um espaço praticamente morto, né, sem vida, e a gente sabe que é exatamente o contrário, mas ainda é encarado como um espaço em que estão, de fato, o passado morto, né, e não permanente como a gente trata, né? Então, pode passar. E, no nosso caso, a professora Silvia falou a respeito da questão do projeto de extensão, de como ela iniciou a trajetória, né, do projeto, e eu acho que ficou bem claro que
o impulso inicial foi a questão da investigação científica, né, da busca por conhecimento, pela a própria elaboração de estudos, né, e acho que a Silvia não falou, mas vale aqui reforçar que naquele pequeno armário do Nilo, por exemplo, dali saíram pelo menos 4 trabalhos acadêmicos, né, depois ela vai reforçar isso, 2 dissertações, né, e 2 trabalhos de conclusão de curso, que falam, né, foram escritos com muita dedicação, né, então daquela massa documental saíram histórias de vida, né, histórias daquela instituição. Então, ali, a gente intitulou esse slide como desafio paralelo e posterior, porque a gente, na verdade, atua de 3 maneiras, né, a gente proporciona, existe, obviamente, a abertura para espaços de pesquisa, existe a questão da divulgação, né, científica, da divulgação do acervo que a gente faz, e a Silvia vai mostrar isso também um pouquinho, bastante, mas existe a questão da extensão universitária, que é o nosso compromisso de dialogar, de escutar e de contribuir com as instituições de ensino, né, que nos acolhem e que abrigam os arquivos históricos, né? Então, o nosso acervo ele está disponível, assim como a nossa equipe, que é formada por 5 pessoas, né? Nós nos dividimos durante 4 manhãs entre o arquivo do Nilo e o arquivo do Liceu, para receber, estamos abertos, né, para receber professores, alunos, que queiram nos visitar e utilizar de alguma forma o nosso espaço para atividades de ensino. Então, isso é para a gente um desafio constante, né? Mas faz parte do nosso papel enquanto extensão, né? De provocar mudanças naquelas realidades escolares, tá? Pode passar. E, além desses desafios que são nossos, né, existem aqueles que devem ser comuns a outras instituições de preservação, que é a ordenação e o cuidado, né, preventivo e constante dos acervos. O Arquivo do Nilo possui um acervo formado por mais de 30 mil documentos, que são higienizados, né, constantemente, monitorados quanto a essa questão de qualquer tipo de inseto, e isso a gente tem uma equipe pequena, né, para isso, e além da ausência de recursos materiais, porque, embora a gente não esteja vinculado diretamente, né, à prefeitura, ao Estado, né, assim, diretamente, que eu digo financiado, tendo como chefia imediata, mas a gente só tem o recurso das nossas bolsas, né, e não para a manutenção do acervo, né? Então, nós temos um projeto de extensão somos parte de um projeto de extensão que, embora não dependa de variações, de mudanças de governo, temos recursos escassos também, né? E, embora a gente participe de algumas capacitações, inclusive proporcionadas, né? Alguns dos nossos bolsistas fizeram cursos no Arquivo Público Municipal. A equipe não é especificamente da área de arquivologia, né? Somos historiadores, pedagogos, graduandos. Então, existem algumas carências que são técnicas, né? Que a gente tem dificuldade de sanar. E também existe uma variação na equipe a cada 2 anos, para que as bolsas, né, não gerem vínculo empregatício. Então, existe uma rotatividade, né, de bolsistas, e que a gente tem que sempre partir do zero, né, nas leituras, até na forma de se comportar dentro do arquivo, né? Então, isso toma da gente um bom tempo de adaptação, né? Enfim, são algumas questões que dificultam um pouco a nossa atividade cotidiana. E também uma questão que é bastante importante
nos causa muitas dificuldades é a ausência de institucionalização desses arquivos. Nós estamos fisicamente presentes nessas instituições, mas dentro da estrutura organizacional das escolas não existe o arquivo, ele é inexistente, né? Porque não há, no caso do liceu, a gente tem o privilégio de ter uma sala ampla, fixa, destinada não só a acervo documental, mas algumas peças, né, que são doadas, como a Silvia mesmo falou. No começo isso gerou, né, bastante movimentação da sociedade em contribuir com esses acervos. Então, no liceu, a gente tem, né, um espaço privilegiado com um prédio histórico, mas no Nilo Peçanha, a gente sofre, né, não por culpa de ninguém da gestão, da direção, mas mudanças constantes de salas de acordo com a necessidade da própria instituição. Então, por vezes, a gente ocupa salas de aula, a gente atualmente está numa sala que foi laboratório de química, então a gente sofre essas variações devido, dentro dessa estrutura das instituições, a gente não existir institucionalmente. O que existe são as secretarias, né, que lidam com os arquivos correntes, né, mas no nosso caso isso acaba causando algumas dificuldades. E é óbvio que por conta disso, por essa ausência de institucionalização e de amparo, né, isso não afeta apenas na questão do espaço físico, mas na questão da própria participação de funcionários escolares dedicados à manutenção dos arquivos que são das escolas, né? Nós somos da UENF, mas o arquivo, e estamos lá cuidando desses acervos, mas o arquivo são das instituições escolares, né? São deles. Mas, como a Silvia comentou no começo, né, sobre a questão do Sofiat, ter tido essa iniciativa do arquivo, é preciso que os funcionários, né, professores, secretários ou algum funcionário da equipe administrativa tenha tempo dentro da sua carga horária, né, de maneira remunerada, para que possa se dedicar a essas atividades, o que não existe, né? Nós estamos, no caso do Estado e obviamente de outras esferas, passando por um processo de sucateamento muito intenso e já há vários anos, né? Não existem mais concursos públicos para o setor administrativo dessas instituições, então, por isso essas constantes denúncias de que as escolas não têm porteiro, não têm segurança, né? Não tem mais inspetores escolares, né? Secretários, essa função de secretário geralmente é ocupada por professores que estão aguardando, fora da sala de aula, a sua aposentadoria, então nem sempre são pessoas capacitadas, né, qualificadas, que eu quero dizer, para essa função. Então, isso se reflete numa dificuldade de preservação mesmo desses espaços. Então, assim, o nosso receio é que, se por algum motivo o projeto deixe de existir, né, que os acervos voltem novamente a esses cantos intocados, esquecidos, ou até mesmo que sejam destruídos, né? Então, isso é uma preocupação. E um outro desafio é que isso tudo se reflete um pouco na dificuldade que as comunidades escolares têm de se apropriar das suas memórias, né? Porque não é só uma questão de espaço físico, de funcionamento, mas de identidade, de preservação dessas memórias desse passado, né? A gente conversou ontem também, você falou assim, Daiane, eu tenho curiosidade de saber o que de curioso vocês encontraram, né? Para mim, o que mais me espanta nesse período todo é o apagamento, por exemplo, dessa história do Nilo Peçanha, porque o liceu tem uma tradição de preservação e de divulgação e de rememoração da sua história, mas a história da profissional feminina na nossa cidade, eu como campista, você também, são coisas que a gente nunca ouviu falar, né?
E isso é muito triste, né? E por isso eu acho o trabalho muito, muito importante, porque a todos que eu pergunto se sabiam que ali funcionava um espaço de profissionalização específico para mulheres, né? Todas as pessoas desconhecem. Pode passar. Então, assim, aqui eu vou falar um pouco, vou desmembrar em imagens os nossos desafios, né? Que é todo o processo constante que não para de acontecer de higienização. Em alguns casos mais extremos, a gente executa um processo de detetização e de monitoração desses documentos, né? Detetização química. Às vezes a gente precisa de ajuda de outras pessoas para executar. A higienização que a gente pratica também é mecânica ou metódica, como alguns manuais trazem, né, feitas apenas higienizando as superfícies. Então, imagina, né, é um trabalho interminável. Quando a gente termina de higienizar, tem que começar tudo novamente. Os passos, o terceiro passo, que é a catalogação, né, no caso do liceu, existia um inventário bastante detalhado, né? E depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E no caso do Nilo, esse inventário nós estávamos exatamente esse ano testando modelos de inventário que fossem mais adequados à nossa condição de recurso, né? E à realidade do acervo. Mas como eu te falei, como a gente não tem uma sala fixa no Nilo, por exemplo, e hoje a gente ocupa uma sala bem pequena, a gente sobe os documentos do acervo, do arquivo permanente aos poucos, né? Então, a gente não tem todo o acervo ainda do Nilo, da Escola Profissional Feminina e Industrial Feminina, ainda no espaço do arquivo, né? Isso vai sendo de acordo com o que a gente vai acomodando, a gente vai trazendo esses documentos que ficam hoje na secretaria, né? Uma parte deles. Então, ainda a gente está nesse processo de catalogação por fundo, por cronologia, né? E a gente consegue executar o acondicionamento, que é essa questão para facilitar o nosso manuseio, né? Embalar esses documentos de modo a proteger, né? E, obviamente, que para isso também é preciso de recurso, papel, as pastas, os cadarços de algodão, né, e tudo isso, né, no liceu a gente tem um apoio mais intenso quanto a isso, mas no Nilo ainda não dá, né, é uma questão de verba também. Então, daí o que a gente pensa, né, essa falta de institucionalização influencia até nisso, né, nos custos, né, do arquivo. Pode passar. E aqui tem uma foto de um episódio que a Silvia se ressente e fala muito sempre, né? Que foi uma inundação no telhado do liceu, no ano de 2012, uma forte chuva, né? Fez com que o acervo que estava completamente organizado, né? Depois de 10 anos de trabalho, que os trabalhos encabeçados pela Silvia começou no liceu em 2002, houve essa forte chuva, os documentos ficaram totalmente submersos em água e ela precisou da ajuda de alunos, professores da UENF para salvar isso daí, que ficou um tempo até a reforma do telhado no Arquivo Público Municipal. Então, destruiu parte do trabalho de inventário, de organização, né? E é um trabalho, e como você pode perceber, e a gente experimentou um trabalho solitário, né, da equipe mesmo do arquivo, preocupado com esses documentos tão valiosos, e são valiosos não só pelo seu aspecto comprobatório, como a gente estava falando que é tão fundamental nos arquivos, mas por realmente trazer detalhes muito específicos do dia a dia dessas instituições, como advertências, os cursos, as presenças, né, a vida dos docentes que atuaram nessas instituições. Então, são trajetórias mesmo de toda uma vida institucional. Pode passar. E aí a gente chegou num esquema que aparentemente é muito complexo, mas eu não vou me ater a isso, mas para demonstrar que essas dificuldades, esses desafios que a gente
enfrenta nos arquivos não está vinculado a uma ausência de normatização. Normatização quanto à política de arquivos, orientações, manuais, nomenclaturas, normas, tudo isso existe, né? Aí está em destaque o Conselho Nacional de Arquivos, que criou a Lei de Arquivos em 1991, a NOBRAD, que é de 2006, que é a Norma Brasileira de Descrição Arquivística, e o SINAR, que é de 94, que deveria ser um órgão executor de uma política nacional de arquivos. A crítica que se tece quanto a isso é que as normatizações, elas existem, mas as políticas de efetivação para que o trabalho nos arquivos, a pesquisa, a informação seja de boa qualidade, seja eficiente, exista, né? Isso é que é problemático. Então, existem normatizações, mas uma não política de arquivo que faça com que esses espaços sejam, de fato, sistematizados, que as ações sejam comuns, né? E que tenham estruturas, né? Há uma crítica muito grande ao SINAR e ao Conselho Nacional de Arquivos, primeiro pela ausência de discussões com a sociedade civil, no caso do Conselho, né? E a pouca representatividade, apenas 20% da sociedade civil participa, né, de reuniões elaboradas pelo Conselho. E no caso do SINAR, há uma crítica porque ele é um sistema que deveria promover, né, apoiar financeiramente, tecnicamente, esses arquivos, mas, na verdade, ele foi um sistema criado não para fazer a política acontecer, mas para criar normas, né? Então, há uma crítica de que a política dos arquivos, ela é invertida. Ela vem, primeiro, eles montaram todo um esquema de normatização e esse esquema de normatização não foi demandado pela ação. Então, essas normas, elas acabam se distanciando bastante da realidade dessas instituições e acabam sendo pouco efetivas, muitas vezes desconhecidas nesses ambientes, nesses espaços dos arquivos, né? Pode passar, se vocês quiserem mais esclarecimentos sobre isso, a gente pode trazer a gente tem alguns textos mais detalhados sobre isso. E aí vem um caso, se a questão da não política, se as ações não acontecem, né? Existe, no caso do Estado do Rio de Janeiro, principalmente direcionado aos arquivos escolares, uma questão ainda pior, né? Porque desde 2017... Voltando, detalhe, a LDB, né, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, não menciona em momento algum nada relacionado aos arquivos escolares, né, a preservação desses documentos que são produzidos. E em 2017, o Conselho Estadual de Educação, que estabeleceu algumas normas vinculadas a esses acervos escolares, acabou fazendo algo pior, né, do nosso ponto de vista, que pode passar, Grazi, um descarte totalmente consentido após a digitalização dos documentos, né, as instituições escolares deverão preservar apenas o histórico escolares, certificados ou diplomas dos alunos. Então, é normatizado hoje, é permitido, é chancelado o descarte de toda a produção interna dessas instituições, produção pedagógica, produção relacionada à vida dos docentes, a própria questão da produção dos discentes dos alunos, se restringindo apenas à guarda de históricos escolares, certificados de diplomas. Então, se a gente fosse seguir, né, se a gente seguisse essa normativa, mais da metade do nosso acervo, com certeza, seria totalmente destruído. Então, a gente deu esse título aí, a live está vinculada um pouco a esse risco, né? Cada um enfrenta o risco, o nosso é esse, além de outros, né? Mas esse principalmente.
Mas aí vou passar para a Silvia, porque eu já falei de tantos problemas, mas eu tenho certeza que ela vai falar de coisas melhores que a gente consegue produzir. A Daiane deixou uma parte boa para a gente apresentar, até porque, enfim, sempre atrás das conquistas tem muito esforço, sempre, e não meu, é de uma equipe. A equipe, como a Daiane falou, eu falei no início, foi variando muito ao longo do tempo. Quando era iniciação científica, era a duração dessas bolsas, pelo edital da extensão, que a gente tem muito a agradecer, o edital da extensão da UENF, da PROEX, tem esse requisito do edital, primeiro que ano a ano, você tem que fazer seleção, e, por outro lado, bolsistas não podem ficar mais de 2 anos, então, isso que a Daiane reforça, né? Assim como é grande a rotatividade, é enorme a equipe que, ao longo do tempo, foi contribuindo, e eu tenho certeza que aprendendo muito, né? E eu espero, sinceramente, que quem passou por um arquivo escolar, quem passou pelo projeto, quando chegam numa escola, que geralmente são pedagogos e licenciados em História, quando cheguem a trabalhar, tenham um outro olhar para esse acervo, né? Para as produções escolares. Por isso, assim, essa norma, né, da escanear, né, digitalizar e descartar, mas se digitaliza só o que é comprovatório de uma trajetória escolar, só o documento mais importante, que é quando a gente tem que emitir um certificado de que tal aluno, porque perdeu uma segunda via. E quem vai digitalizar os trabalhos de uma amostra, de uma jornada que se faz muito, né, de ciências, enfim, de todos os trabalhos que se fazem nas escolas? Então, assim, a gente pensou esta apresentação focando nas 2 instituições que a gente tem trabalhado, mas eu sempre penso em todas as escolas, porque a gente procurou outros arquivos, a gente procurou, né, o Rodrigo está nos assistindo, o Rodrigo Rossellini, ele trabalhou a escola primária, na sua dissertação e tese de doutorado, a expansão da escola primária em Campos, desde a Primeira República até o Estado Novo, e a gente, ele por seu lado, eu por outro, fui até Itaperuna, enfim, a gente andou na região, e não há conservação, até hoje a gente não encontrou outros arquivos, inclusive, assim, eu tenho trabalhado muito com professoras quando a gente estava num projeto que chama PIBIG, que eram professoras que estavam em exercício fazendo pedagogia. Aí eu dava, quando vinha o momento da monografia, eu falei assim, vamos fazer a história, escrever a história da sua escola. E era muito difícil, porque não havia memória, não havia guardados, não havia... Então, assim, são histórias que se perdem do nosso lugar de trabalho, né, enfim, assim, é muito legal a gente conhecer a história da instituição onde nós trabalhamos. O terreno foi doado, foi comprado pelo Estado, enfim, 1000 perguntas que a gente pode fazer e que dizem respeito à identidade do aluno, à nossa identidade profissional, né? Enfim, mas assim, vamos às conquistas. Estas são conquistas as mais que chamam mais atenção. A gente organizou uma exposição em 2011 no Liceu, contamos com a ajuda de um desenhista, a gente organizou, os expositores eram carteiras que estavam abandonadas porque já não estavam mais em uso, então a gente fez cópias de algumas fotografias, outro profissional retocou as fotos, e enfim, foi em uma comemoração de aniversário do Liceu que a gente apresentou, a gente inaugurou, e as faixas que estavam na fachada da foto anterior, na fachada do prédio, a gente também estava fazendo uma campanha para a necessidade da nova restauração, não, da obra no prédio por problemas no telhado, só que eu nunca
e a imaginar que a gente já tinha visto que o Salão Nobre tinha sido o telhado, todo aquele trabalho que tinha sido caído já, mas eu nunca imaginei que o arquivo, a sala onde estava o arquivo, estivesse em risco. Então, por isso, o trauma da inundação, porque a gente entrou na campanha de sensibilização, né, porque nada é de graça, tudo precisa de mobilização, precisa de pressão. Então, a gente tentou, né, trazer essa exposição e na luta por reafirmar a necessidade de manutenção do prédio, né, são recursos do governo do Estado. Mas a gente, desde o âmbito local, tentou fazer isso, e logo depois veio a inundação. Então, por isso que meu trauma foi bem traumático, estava muito bonito o arquivo naquele momento, estava muito organizado. Pode passar. E também nós fizemos, aí a gente submeteu um projeto também na FAPERJ, conseguimos o recurso, fizemos uma história em quadrinhos, o Liceu em quadrinhos, né, e eu contei com o apoio, né, a sensibilidade de Murilo, que é um desenhista gráfico e artista daqui da cidade, e eu fui contando histórias, contando causas, e ele organizou o roteiro, e o trabalho fecha, né, a moral da história, toda a história tem que ter uma moral. A ideia era essa, que a escola assuma o arquivo, porque a gente é temporário, nós não somos da escola. A necessidade de sensibilização, o problema, eu volto a insistir, que as escolas estão cada vez mais sucateadas de recursos humanos, como a Daiane falou também, de pessoas de secretaria. Então, assim, a gente não pode condenar, mas nunca é demais entrar nessas campanhas. A ideia é que a escola entenda que esse é um lugar dela, né? Às vezes se entende, mas não tem meios para fazer mais, mas a gente fala. Pode passar, Graça. E também fizemos duas exposições, uma exposição entre o lar e o ofício, também com outra equipe, você vê ali, era uma outra configuração da equipe de extensão, e também um desenhista que entrou para contribuir. Aí, nessa equipe, nessa composição, tinha pedagogas e uma museóloga na época. A Bárbara, que hoje é mestranda lá no nosso programa, e Fernanda Luiza, Daniela, que estão aqui assistindo, e também a Isabela, que agora está fazendo mestrado em Portugal. E não recordo o nome das outras duas pessoas, me desculpe, por favor. Porque elas foram todas minhas orientadas e continuam sendo, então assim, estão mais presentes os nomes. Esta exposição, a gente fez foi no próprio também saguão do prédio histórico do Nilo, e também fizemos uma outra exposição, que foi assim, uma experiência piloto no IFE, do IFE Centro. Contamos com ajuda, assim, sempre há, para que estas questões aconteçam, sempre há muita mobilização. Então, a gente fez a concepção da mostra também, as cores, enfim, tem todo esse trabalho, né, de como mostrar. E também, por exemplo, uma coisa que tem no arquivo do Liceu, e também a gente não tinha aqui, mas mandou fazer, era nos uniformes, né? O uniforme, no arquivo do Liceu, a gente tinha um uniforme masculino, e depois também obtivemos a doação de um uniforme feminino. E no Nilo, a gente acabou mandando fazer, e os alunos da escola ficaram muito mobilizados com aquilo, porque talvez vocês já ouviram falar essas histórias, mas o tamanho da saia se media, né, do chão até o comprimento da saia era medido com régua, né, pelas inspetoras mais rigorosas. Então, quando as alunas do Nilo hoje viram aquilo, eles falaram assim, vamos adotar esse uniforme, como era que seria adotado, com aquele uniforme. A Daniela, professora Silvia, está aqui lembrando que era o Vitor e o John Luan.
Muito obrigada, Dani. Vitor e João Luan, que também eram da equipe. O Vitor foi quem nos ajudou, né, com todos os aspectos gráficos. Muito obrigada, Dani. Pode passar, Graciela. Esta aqui é a exposição que a gente fez lá na UF, no IFE, e contamos com o apoio da professora de artes, Dani, me ajuda com o nome dela, ela já aposentou, mas ela foi maravilhosa, porque ela tinha... Oi? Eu acho que é a Márcia, o nome dela. Márcia, maravilhosa, Márcia, e ela tinha assim, uma concepção muito boa, nos ajudou a montar, ficou muito charmosinha. Ali a gente juntou a exposição do liceu e da escola normal com o Nilo. Ficou muito linda essa experiência, foi muito... Obrigada, meninas. A experiência foi muito gratificante, também passaram muitas pessoas por lá. Pode passar. Também, outra coisa que a gente vem fazendo muito ao longo dos anos, das décadas, são um trabalho com os alunos, né? Então, a gente já fez muitas oficinas pedagógicas, outros times anteriores, agora ali tem muitos dos que estão hoje, né, na equipe, mas foram várias as oficinas, contando a história. Teve um ano que a gente trabalhou com fotografia, porque tinha o Stephanie também como bolsista, e ela trabalhava com artes, então a gente fotografou, e foi muito interessante o trabalho que os próprios alunos tiraram nas fotografias, os aspectos do patrimônio que eles destacavam, foi muito interessante. E então, e aqui também outra das nossas ações é participação em eventos científicos, né? Sempre tem tanto as apresentações da ProEx, como também outros eventos nos quais a gente tem participado. Esse aí é o CONEP, né, meninas? Sim. Precisa das colas aqui. A foto da esquerda no CONEP, que acontece todos os anos no IFE Guarulhos. Com muito bom trabalho também, né, que se faz para divulgar os trabalhos científicos da cidade. Pode passar? E aqui a equipe atual, né, que basicamente a gente está com 2 graduandos de pedagogia, uma graduanda de história e 2 historiadores. Então, assim, a equipe é muito coesa, muito legal, essa equipe atual, e a gente está, assim, tentando também se reinventar, e a gente aproveitou este período da pandemia, tanto para estudar, como a Daiane já mostrou, mas também para... eu falo dos arquivos, e meus arquivos do projeto estão muito desorganizados, ali eles estão no meu pé para a gente também poder escrever e organizar os arquivos do próprio projeto, que passou, né, teve muitos trabalhos interessantíssimos. Então, essas são todas as atividades que estamos fazendo hoje. Pode passar o último slide. E também a gente está com mais veemência nas redes sociais, tanto no Face como no Insta, né? Tentando divulgar um pouquinho tanto as nossas reflexões atuais, como a história do projeto como um todo. Então, eu queria... Isso foi o que a gente organizou para apresentar, né? Para não se perder, pensamos esse guia, mas estamos aqui à disposição, se alguém quer perguntar alguma coisa, né, Graça? Sim, temos muitos comentários aqui que eu deixei para o final mesmo, mas eu queria também fazer 2 perguntinhas, que eu conversei com a Daiane ontem e falei, Daiane, apontei algumas coisinhas aqui para perguntar, mas como vocês fizeram uma apresentação tão perfeita da sequência do projeto, eu achei melhor desenrolar melhor essa apresentação para no final a gente falar e comentar um pouquinho. Né, tá todo mundo, o Rodrigo Rossellini, que eu também conheço, está aqui falando que foi um bom momento para falar sobre isso, né? Uma boa oportunidade para mostrar esse trabalho.
E aproveita essa fala do Rodrigo para dizer que a gente está tratando aqui de 2 patrimônios históricos da nossa cidade, que a gente acaba visualizando muito o prédio, né? Os prédios históricos. São 2 prédios históricos, mas a gente também tem a oportunidade de conhecer a história desses 2 prédios históricos através dos seus acervos. Então, eu acho que isso que está sendo o diferencial, né? Rever esses prédios através dos seus acervos, dessa memória ali compreendida e que foi passada de geração, como a Daiane falou, né? Sobre a questão, a diferença de um documento que está em um arquivo escolar e o cotidiano daquela vivência, né? Entre os docentes, alunos, e também acaba passando um retrato daquela sociedade da época. Então, como que está sendo diferente a gente rever esses 2 prédios, porque a gente sempre, quando tem oportunidade e fala de patrimônio histórico, o Instituto sempre fala de preservação do patrimônio histórico, principalmente da nossa cidade, e agora a gente está revendo através desses acervos. Eu acho que esse é o diferencial, e o quanto a gente tem que valorizar essa documentação, né, que foi apontada por vocês. E aqui no final eu vi a educação patrimonial presente ali, sendo desenvolvida, mas tem um livrinho que eu também tenho, esse livro em quadrinhos do Liceu, adorei a historinha em quadrinhos, e realmente é atrativa para esse público, mas eu também gostaria de perguntar a vocês sobre os docentes, né, da instituição, a direção da instituição, se eles acabam utilizando esses produtos, né, desse projeto, se eles acabam utilizando, se há um envolvimento desses docentes no projeto. A gente teve tem envolvimento sim. A Cláudia Genésio, ela foi parceira, né, do projeto um bom tempo, hoje está, por problema de saúde da mãe, está mais afastada, mas ela tem sido uma parceira do projeto, inclusive ela também envolveu um outro projeto que era o PIBIG, que alunos de história da UF também começaram a frequentar o acervo, e tem outros professores que se aproximam, mas no liceu, né, Daiane? Mas, assim, eu fiquei aqui lendo os comentários, porque eu não me contenho, e teve alguém que ela falou assim, eu sei, com alunos de sétimo ano, a Jane Machado, ela falou assim, eu sei a publicação com alunos do sétimo ano, foi sensacional. Então, tem professores que se aproximam, tem outros professores que nós conseguimos fazer a parceria, como Stephanie, né, que era professora de artes, e fizemos um trabalho muito legal na época, e é tímida a aproximação, podia haver uma aproximação mais estreita. A gente, também, numa época, fizemos um tour pelo prédio com os alunos que estavam chegando no liceu, que não conheciam nada, então, o próprio projeto fez uma visita guiada, contando histórias, contando curiosidades sobre o prédio, porque nós acreditamos que conhecer a história, né, faz com que sensibiliza, é a educação patrimonial, sensibiliza para não depredar, sensibiliza para valorizar, e é muito interessante, né, são histórias de instituições, assim, né, no caso destas 2, muito antigas, e eram muito importantes. Essa é outra questão que a gente pode reforçar, porque o liceu, assim, por um bom período da história, mais de 40 ou 50 anos, foi a única instituição pública de ensino secundário. Ou seja, havia uma outra que era em Niterói, né, quando ela era capital, mas teve uma época que fechou em Niterói, e a de Campos se manteve. O Liceu de Campos só fechou temporariamente um ano, mas eles conseguiram reabrir logo, equiparar ao Pedro II, que era um requisito para poder também emitir os diplomas. Então, são instituições muito importantes para o Estado do Rio de Janeiro. A profissional feminina também. E esse prédio que foi, alguém já conhecia a história do Liceu de Artes e Ofícios, né? Lembrou que o Clóvis Arro, ele mal inaugurou o prédio, faleceu, né? E quando foi comprado, foi restaurado
para a escola profissional feminina, havia muitas críticas nos jornais, falando assim, vale a pena investir tanto dinheiro num prédio para uma única escola, tendo a maioria das escolas em estado péssimo de preservação, porque, de fato, as escolas nunca tiveram prédios majestosos. Mas, assim, o liceu, todo mundo, assim, muitos já sabem, né, que já era um solar, era um prédio que já existia e foi comprado com esforço da população, inclusive. Teve doações, a gente encontrou nos jornais que as pessoas doavam galinhas para contribuir com a compra do prédio. Fantástica essa história, né, porque são pessoas comuns contribuindo para ter um prédio, para ter uma escola de ensino secundário. Né? E já o prédio do Nilo, eu considero que é o primeiro prédio construído com a finalidade educativa de campus. Então, também é maravilhoso. E a arquitetura do Nilo é muito, muito, muito máxima. Assim, me lembro que se você está dependendo do horário, a luz entra por um lado, entra por outro, tem uma iluminação espetacular. Né? E tinha um vitral na parte de cima que iluminava, enfim. Depois os prédios vão sofrendo também intervenções, porque por medo de perigo, né? Às vezes a acessibilidade também vai interferindo nos prédios, mas e também para a obra da profissional feminina, para a inauguração, houve muito investimento também por parte do Estado para restaurar esse prédio. A gente vê muito patriotismo acerca do liceu, os liceístas, né? Aí eu coloquei até um comentário da Silvinha Paz aqui, que ela fala, eu não sou liceísta, mas o liceu é um patrimônio cultural dos mais completos e significativos para nós campistas, né? Por toda a sua trajetória histórica com a cidade, aquele prédio, né? O Genilson também está comentando aqui, cadê? Eu vou visitá-las, pois quero conhecer a documentação, principalmente ao que se refere do Liceu de Artes. Então, o Genilson, que é um colecionador. Então, eu tô ouvindo, né? Estou pensando, fica aqui também o nosso apelo, a nossa vontade de que os professores do Nilo sejam mais frequentes ao arquivo, porque ali existem questões também que, ao nosso ver, permitem muito a reflexão sobre o papel da mulher, né, num determinado tempo da sociedade, uma discussão que é tão atual hoje também, né, sobre essa questão de uma educação voltada muito para o lar e que acabava, né, deixando essas mulheres menos independentes ou dependentes ou apenas restrita ao espaço doméstico, mas uma história muito interessante. A gente sempre conversa sobre isso, sobre essa questão do liceu ser mais, né, mais forte, essa tradição, esse orgulho de um passado, de uma história, mas isso também pode estar relacionado um pouco, né, ao fato de que a escola profissional feminina se destinou a meninas mais pobres, né, o que também é um avanço, né, porque esse grupo muitas vezes estava excluído dos processos educativos, mas essa questão da condição social dificulta um pouco essa articulação. No liceu, por exemplo, a gente recebe e sempre estão presentes ex-liceístas, almoços que acontecem no espaço da instituição até hoje, que de quebra sempre tem uma visita ao arquivo, à Sala dos Imortais também. Você falou a respeito dos professores, né? No espaço do arquivo existe fotografias dos professores, dos ex-diretores, de funcionários, né? Então, documentos, imagens, fotografias que reforçam muito essa questão do passado institucional, né? De uma maneira bastante gloriosa, como você estava colocando aí. E também, né, quanto a essa questão da visita de pesquisadores, de pessoas curiosas que têm essa intenção, nós estamos lá todas segundas e terças, de 8 ao meio-dia, na sala do arquivo, e aí, mesmo que não seja institucionalizado, se chegar lá no prédio e dizer eu quero ir ao arquivo, todo mundo sabe onde é, né, os funcionários e tal.
Mas eu queria, Daiane, responder o Genilson, Graciela, porque ele sugeriu ir lá no Nilo para conhecer um pouco dos documentos sobre o Liceu de Artes e Ofícios. Não tem. Não tem. Era essa a minha surpresa. Eu me aproximei da instituição para tentar ver se havia algum documento e a gente descobriu uma outra instituição que funcionou posteriormente, mas não havia nada. O que tem vestígios é no Arquivo Público do Estado, que tem todo esse processo de construção do prédio, que ele prestou contas, o Arro. Então, tem a prestação de contas mesmo, de um balanço de quanto gastou e quanto não gastou, mas a gente... E tem, assim, muitos vestígios nos jornais, mas, de fato, a gente ainda não encontrou documentação referente. Documentação, não. No prédio, não. Então, Genilson, não fique um pouco decepcionado, não, mas quizás pode ser que ache alguma coisa, ou os jornais, como a professora Silvia deu a dica aqui. E também o próprio Genilson está falando aqui algo muito interessante que eu achei pertinente, sobre a digitalização. A digitalização é uma saída para a preservação dessa massa de informação, mas demanda recursos financeiros e mão de obra especializada, né? Então, assim, é um projeto que é de iniciação científica, desenvolvido, as alunas são bolsistas do projeto da UENF, mas o projeto não abrange todo esse equipamento necessário, né, professora? E só quanto a isso, para não perder. Isso é uma questão também, Graziela, que demanda opções, escolhas, né, do que será digitalizado, né? Isso não é algo... É óbvio que isso tem um aspecto positivo quanto à questão, né, da facilidade do acesso, né, da abrangência do acesso às fontes, mas exigem, né, além de toda essa questão do recurso tecnológico, a formação especializada de quem e como vai fazer essa digitalização, que também não, como é que eu vou dizer, não elimina a questão da organização do acervo, né, porque é preciso ter toda uma estrutura de consulta, inclusive, mas principalmente o que para mim é bastante grave é essa questão do que vai estar disponível dessas escolhas em um contexto em que o recurso é escasso, né? Teve todo um debate na década passada sobre a digitalização, né? Porque a gente já teve um momento que nós digitalizamos os arquivos, e se você não tem um lugar onde armazenar, porque assim, é a mesma coisa, você tem que ter um espaço. Hoje tem as nuvens, mas a gente começou as pesquisas quando era cassete, quando era disquete. Então, essas mídias, elas vêm sendo substituídas muito rapidamente. Então, assim, no debate que eu participei, uns anos atrás, os próprios arquivistas falavam assim, ainda o suporte mais seguro é o suporte original, né? O mais duradouro. Pensemos que eles duraram mais de 100 anos. Com um tratamento adequado, eles podem durar mais. E a digitalização... Agora tem as nuvens. Se a gente assiste aquele documentário Dilema da Regis, a gente vê também, será que essas nuvens vão perdurar para sempre? Será que... Verdade. Não sabemos muito, né, de como vai evoluir a tecnologia. Se a gente pensar que do disquete passou para o CD, e do CD passou para o pendrive muito rapidamente, muito, né, no curso da história, a gente percebe que isso foi muito rápido. Em 20 anos, a gente mudou não sei quantas mídias e hoje tem as nuvens, né, de armazenagem. Quem garante que não vai ficar tudo muito defasado? Então, assim, como disse a Daiane, uma coisa não substitui a outra, né? A gente pode fazer, porque, claro que disponibiliza quando a gente consulta, tem acervos digitais que são maravilhosos. Eu tenho alunas que, desde campos, pesquisaram bases de dados na França, em Portugal, é maravilhoso. A gente mesmo consulta a hemeroteca da biblioteca digital em casa. Então, assim, isso é maravilhoso.
mas também precisa, como foi dito, né, o próprio Genilson falou, de recurso, de estrutura, e tudo isso que a gente vem falando. E a gente está falando, lidando com arquivos escolares, que eles são considerados menores. Eles não são, assim, não são considerados um grande patrimônio da humanidade. Tanto é que tem uma lei de descarte, né? E assim, parece que a escola é um espaço tão comum, cotidiano, que ela não tem valor. Mas, se a gente pensar desde uma outra perspectiva, é um espaço onde os alunos permanecem, não sei o que vai ser depois da pandemia, mas eu acho que a gente ainda vai lutar muito para podermos, quando as condições o permitam, retornar a um espaço comum, com as cumplicidades, com a cultura do aluno, né? Quem é professor e quem é aluno, quem é pai de aluno, não conheço ninguém que diga-se que o sistema de hoje é o mais hoje na pandemia seja o mais adequado. Então são instituições nas quais a gente fica muito tempo, mas não parece que esse cotidiano efêmero não tem valor. Então, assim, a gente também, eu desde minhas aulas, sempre tento sensibilizar isso, a gente está construindo a história, hoje também a gente está num momento histórico, né? Os mais mínimos aos maiores, né? Que são importantes de serem preservados. Essa sensibilização que a gente também tem que trabalhar das outras instituições. Eu já ouvi depoimentos assim, a diretora saiu da escola, jogou levou o álbum de fotografia da escola, porque ela tinha produzido, então ela saiu da escola e levou. Não consegue que aquilo é a história da instituição, né? Exatamente, né? Então, assim, essas posturas, essas pequenas coisas, se a gente constrói um álbum de fotografia ou uma memória de um período, é da escola. Eu faço uma cópia, levo para mim, mas não deixo a escola sem essa história, porque é parte minha, né, ou de quem for o diretor, ou quem construir o álbum, mas pertence a todos. E é um pouquinho isso que a gente também quer reforçar sempre, né? Fora estas duas instituições nas quais nós trabalhamos. Eu lendo aqui agora os comentários, eu vi que o Pedro, que deve ser também participante, o Pedro Otávio, respondeu ao Genilson aqui, falou sobre a dificuldade desse acervo relacionado à escola de artes. Deixa eu ver mais aqui. A Catarina Pontes comentou aqui algo bem interessante, além de aprovar o descarte, né, de boa parte dos documentos escolares, não há uma política muito frágil no que diz respeito à conservação destes documentos, né? Ela comentou há uma política frágil. A Catarina também é do Prochê. O Pedro também deu continuidade aqui. Criminosa essa política de descarte consentido pelo Estado do Rio e a destruição de memórias, histórias e resquícios do passado, a legislação legítima, a prática de descarte reforça a lógica dos arquivos escolares não como arquivos legítimos, mas como meros mecanismos de burocracia escolar. Deixa eu ver mais aqui. Surgiu muitos comentários aqui. Deixa eu ver. O Carlos Augusto comentou sobre o livro que a professora Silva também falou sobre a história em quadrinhos do Liceu. A ideia da história em quadrinhos é muito boa para popularizar e marcar a importância do tema para o número mais amplo de pessoas. E também a faixa etária também, né? Eu acho até que história em quadrinhos nem tem faixa etária mais hoje, né? Aqui estão parabenizando essa live. Bom, eu acho que a gente passou aqui mais de 1 hora falando, né, sobre patrimônio histórico através desses arquivos escolares, e eu não tinha noção
me perdoe aqui, eu não tinha noção da quantidade, né, dessa massa documental que essas duas instituições possuíam, né? Eu sabia que havia esse projeto, mas fiquei admirada aqui por todo esse trabalho e esse trabalho contínuo. E como a Daiane falou, não é institucionalizado, que eu digo assim, não é um arquivo, né, Daiane, institucionalizado, né, como a gente possui, por exemplo, o nosso arquivo público municipal. Então, como a professora Silva também disse, é um projeto de extensão, mas que um dia pode terminar, né? Então, o que fazer, né? Conscientizar esse meio escolar e também a população de modo geral para a existência desses arquivos e a importância desses. Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Eu estava lendo aqui, Graci, o comentário da Alba Brito, que é do IFE de São Paulo. Chegou agora. E ela justamente aborda esse tema. Ela disse que lá eles conseguiram que o Centro de Memória esteja no organograma institucional, ligado ao gabinete da reitoria e do Campus São Paulo, mas me dá a sensação de que o CIFES tem um pouco mais de autonomia do que as escolas estaduais, porque a gente está, né, tem muito a ver como está organizado o organigrama do Estado, da Secretaria Estadual, Secretaria de Estado de Educação. Né? Então, assim, a gente pode, para estar no organigrama da escola, eu não sei se é uma questão de autonomia, se a escola pode decidir ou tem uma outra burocracia envolvida, né? Então, assim, o que é isso, a gente vem nessa luta de institucionalizar os arquivos, de que os professores se apropriem desse acervo, né? No Liceu são mais de 30 mil documentos, o do Nilo é bem mais enxuto, mas é muito, muito, muito importante essa preservação e que as escolas não se apropriem, mas que se pudessem, né, ter um olhar um pouco mais diferenciado para o arquivo ou alguma outra, não sei, parceria com a prefeitura, não sei, assim, o Estado, ou assim, alguma emenda parlamentar, não sei, haveria que fazer todo um trabalho político que a gente não tem pernas, porque o projeto do arquivo já tem muito trabalho para dar conta desses dois acervos. Então, se a gente aceita voluntários que queiram contribuir também para fazer alguma outra tipo de intervenção política, talvez também para institucionalizá-los, né, com recursos próprios, quem sabe. Uhum. É porque, como a Silvia falou, realmente é uma batalha, uma constância de atividades muito grande de conservação, com os nossos compromissos que a gente tem enquanto projeto de extensão, né, com a UENF, né, a participação, e a gente participa, né, de eventos também, então tem elaboração de trabalhos, de resumos, então a gente faz bastante coisa, e assim, o que eu queria chamar a atenção é que como você pôde perceber, essas exposições, elas tiveram repercussão, sim, local, mas elas aconteceram especificamente dentro dos espaços escolares, para essa comunidade especificamente, né? Além de quem quisesse visitar. Então, assim, realmente, como a Silvia falou e a gente entende, não é uma falta de vontade dessas instituições, porque elas entendem aquilo como importante, e entendem não a partir só do projeto, porque se alguém reservou aquele armário, guardou, né, e fechou, é porque sabiam da importância daquilo. A questão é que, quando não há, de fato, uma política, né, isso fica submetido a ações muito individuais, que nem sempre podem ser o tempo todo bem-sucedidas, como foram nesses casos, né? Quantas instituições tiveram seus arquivos destruídos pela falta de condições de mantê-los, né? A gente percebe no caso do Nilo, por exemplo, que poderia ter
como é que eu vou dizer, um acervo material até maior das oficinas que as meninas praticavam de costura, né? Nada disso foi preservado. Tudo o que a gente tem, o que ainda existe lá são algumas máquinas de escrever, do curso de contabilidade, que existiu até bem pouco tempo, né? E réplicas, né, que a gente tem de máquina de costura, mas coisas que se perderam e que acabaram contribuindo um pouco para esse apagamento, né, do passado institucional. Então, não é só uma questão, não é uma questão realmente interna, como ela disse, é algo que a gente não tem fôlego para alcançar, mas a nossa parte a gente faz com afinco e muita felicidade. Sim, para finalizar, o Pedro também fez um belo questionamento aqui. Como vocês veem a repercussão de eventos, publicações e este esforço de divulgação dos acervos e da história das escolas? Ele acaba apontando que ele vejo uma repercussão muito importante aqui mesmo nos comentários, nos quadrinhos, falando sobre os quadrinhos e sobre a exposição aqui na live de hoje. Não, então, assim, eu até viro um pouco monotemática, porque eu sempre, assim, quando eu escolho uma palestra, por exemplo, para uma aula inaugural de algum curso de pedagogia, eu sempre tento reforçar a importância da escrita da memória da escola, da história da escola e da preservação dos arquivos, né? Então, assim, é fundamental que, assim, o próprio projeto tem feito, agora, né, já estão escrevendo artigos, apresentar na cidade. Então, é fundamental a gente se dar a conhecer também um pouquinho mais. E a gente, assim, também participa de uma rede ibero-americana de preservação do patrimônio histórico-educativo, ou seja, a gente não está isolado, não é que a gente teve uma grande ideia de fazer isto, há um conjunto de pesquisadores que vem trabalhando em prol da preservação tanto da materialidade da escola, como dos arquivos escolares. A gente não está sozinho, e assim, até os comentários vêm demonstrando isso, né? Vários esforços de preservação, e agora sim, esse foi o momento oportuno que a gente encontrou na pandemia, de poder divulgar um pouquinho, e agradeço novamente o convite, né? É muito importante a gente poder divulgar esse trabalho, não sempre se abrem espaços para realizar esta divulgação do nosso trabalho, e, na verdade, a nossa filosofia, né? A nossa proposta é essa, que as escolas escrevam suas histórias, e se não há documentos, porque eles se perderam, e se tem um problema de campos, e da região que tem, como é uma região muito baixa, houve muitas inundações nas escolas, muitos arquivos se perderam por conta das inundações. Então, essa é uma realidade geográfica da região. E, geralmente, assim, se tem documentos, arquivos, documentos antigos, e há falta de espaço, ou eu guardo ou isto ou aquilo, como falava Cecília Meirelles. O ideal seria isto e aquilo, poder guardar tudo que deve ser guardado. Mas o que eu ia reforçar, se não existem os documentos, pelo menos tentar remontar as histórias pela história oral, né? Tentar, assim, que não se perca, porque a história oral chega um momento que nós desaparecemos. Então, quanto mais cedo a gente começa a tentar escrever as histórias das instituições, né? A gente está com duas grandes instituições, que têm acervos, mas quando não há acervos, tentar buscar ex-diretores, ex-professores, ou algum documento por outros caminhos, né? E eu tenho aprendido muito quando minhas alunas começaram a escrever as histórias de muitas escolas municipais, né? Porque eu tinha uma ideia muito errada, de que o poder público avaliava uma região e entendia que naquela região era necessária uma escola, e ali, né, fundava uma escola. E não é assim. Se a gente for ver, muitas das escolas começaram sendo escolas que funcionavam em alguma, mas fugiu a palavra, necessidade da própria comunidade. Então, a comunidade que sentia falta de uma escola no bairro
e que ali saía, ia numa igreja, ia onde for encontrar um local, né? Alguém emprestava uma sala e lá começava essa história. Depois chegava o poder público. Primeiro era a própria comunidade que sentia falta. E isso também é muito interessante, né? De a gente aprender e de resgatar se a escola tem essa história. Então, assim, são vários os caminhos. O acervo, se ele existir, tem que ser preservado. Se ele não existir, começar desde agora, pelo menos assim, com um pequeno relatório, como fizeram as diretoras da profissional feminina, um bom relatório anual. O que me parece também que está se abandonando um pouco a prática da escrita, porque uma vez eu tentei trabalhar com um tipo de relatórios e era um conjunto de fotografias sem explicação. Então, a fotografia por si só não é explicativa. Não é verdade que uma foto vale mais do que 1000 palavras. Não é verdade. Uma foto tem que se entender no contexto de produção, o que ela representa e tudo mais. Então, assim, exercitando essa prática de escrita também, enquanto profissionais, professores, né, profissionais intelectuais, e começar a escrever se ela não existir. Isso também pode ser uma forma de incentivar, né, a elaboração das histórias das escolas. E só para reforçar o que a Silvia falou, a gente vê, a gente tem visto, né, agora mais recentemente, o quanto a preservação da instituição é importante para reforçar, aliás, para evitar a sua destruição, como é no caso do Colégio Agrícola de Campos, como eles têm buscado rememorar essa questão dos 65 anos, de um passado de importância na formação de profissionais para a produção de cana em campo, né? Então, assim, é um passado que justifica o presente, a importância histórica da permanência das atividades das instituições. Então, é isso, começar a partir de agora, quem não tem a condição, quem não tem seus arquivos, né, a não deixar que a história da instituição se perca, né? O Colégio Agrícola não tinha arquivo, eu estudei o Colégio Agrícola, mas tinha placas de formandos, né, que mostravam muito quantos alunos vinham de fora, eles tiveram o cuidado de fazer referência a cada aluno, de que estado pertencia, né, demonstrando que a escola teve por um bom tempo uma importância nacional, não só para a cidade. Enfim, e é isso, é muito, muito importante o trabalho dessas instituições que refletem tanto a sociedade. É isso. Então, eu quero agradecer as meninas, a professora Silvia, a Daiane, por estar aqui hoje, no dia de domingo, falando sobre o que elas gostam, que eu sei, a historiadora gosta muito de pesquisar, de estar por dentro do seu acervo, de conhecer essa história, e fiquei encantada por conhecer detalhadamente esse projeto desenvolvido por vocês. E eu acredito que também essa live serviu para essa divulgação do projeto. E eu que agradeço a vocês por estarem aqui, disponibilizando um tempinho de vocês nesse domingo, para a gente falar um pouquinho sobre a história de Campos através desses acervos escolares. Muito obrigado, o Instituto Histórico também agradece a presença de vocês. Eu vou ter que encerrar, porque a gente passou mais de 1 hora, está indo quase para 2 horas de live, e foi muito bom, gostei muito da participação aqui, dos integrantes também, né? Foi uma live coletiva, porque a gente viu aqui todos os integrantes, os outros bolsistas aqui participando. Parabéns, professora Silvia, pela coordenação do projeto, por esse envolvimento, né, dos alunos. Parabéns, é um lindo projeto desenvolvido realmente. Parabenizo a vocês, não só a professora Silva, como a Dayana, mas como a todos os outros alunos que estiveram aqui nessa tarde. Muito obrigada. Pessoal, vou ter que encerrar. Qualquer dúvida, pode mandar aqui, ó, a Catarina, né? A Catarina colocou aqui, pode consultar a página no Facebook, no Instagram, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem referente a
é esse arquivo, é esses arquivos, vocês podem procurar o projeto, tá bom? Tem página no Facebook, no Instagram, mas a gente vai ter que encerrar mesmo, mas foi muito agradável. Mais uma vez, muito obrigada, tá bom? Obrigada pela participação também, tantos amigos ali participando na torcida e colaborando, contribuindo, ex-integrantes também, ex-integrantes do projeto não, mas sempre presentes, né, junto conosco no projeto. Boa noite a todos. Obrigada, Graciela. Imagina. Obrigada, Grazi, por toda a sua atenção e por abrir esse espaço para a gente também, tá bom? Eu que agradeço, tá bom? Um abraço a todos, um bom finalzinho de domingo. A todos.